Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, antes de começar o vídeo, eu já quero deixar os meus parabéns para todas as mulheres, todas as seguidoras aqui do canal Aero por Trás da Aviação. A gente resolveu então fazer um vídeo falando sobre uma mulher que fez história na aviação mundial, uma pioneira, Amelia Earhart. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Já que hoje é vídeo sobre as mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu preciso lembrar, claro, que na nossa loja do Aero por Trás da Aviação tem uma linha especial de camisetas para as mulheres. Uma das estampas é essa que eu estou usando, da cabine do Boeing 737. Também tem outras, como essa daqui, ó, da turbulência. Tem a da caixa preta também, que é um tema que a gente usa bastante aqui no canal, no Aero por Trás da Aviação. E também tem do nosso outro canal de viagens, O Sonho e Destino, que eu faço com a Gisela. Inclusive, parabéns pra Gisela também. Que tem, ó, aqui sobre viagens com a palavra Wanderlust, que é aquele desejo da pessoa de viajar, né? Tem na cor preta e também na cor branca. E uma cor que é a preferida, uma das preferidas da Gisela, o rosa, que tá escrito It's All About Travel. E em comemoração ao Dia da Mulher, essas roupas femininas estão com desconto na loja. Então vai lá e já aproveita, é só hoje, Dia Internacional da Mulher. Para acessar nossa loja, tem esse QR Code aqui ou o link na descrição. Amelia Earhart. Acho que todo mundo da aviação já ouviu falar nesse nome. Uma pioneira que fez história, bateu recordes. Ela nasceu no dia 24 de julho de 1897, na cidade de Atchison, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Amelia Earhart foi um nome muito importante, acho que o mais emblemático do início da aviação. E ela ficou muito conhecida por ter cruzado o Oceano Atlântico sozinha a bordo de um avião. Ela foi a primeira mulher a fazer isso. O interessante da história da Amelia Earhart é que ela não era uma criança já interessada em alçar voos, que queria se envolver com a aviação desde o início. E ela foi ter contato com isso mais pra frente, quando ela já era adulta. Ela teve uma infância conturbada. O pai da Amelia era alcoólatra. Isso acabou trazendo muitos problemas. O pai dela tentou muitos tratamentos e sem sucesso. Por conta do alcoolismo, ele acabou sendo afastado do trabalho. Aí a Amelia já tinha ingressado numa graduação e, por conta desses problemas, ela precisou parar esse caminho. Isso aconteceu em 1914, no mesmo ano que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Anos depois, em 1917, já próximo do final da Primeira Guerra Mundial, ela foi visitar a irmã lá em Toronto, no Canadá. E quando ela chegou lá, ela começou a ter contato com pessoas que foram lutar na Primeira Guerra Mundial, que já estavam voltando, afinal de contas, a guerra já estava próxima do fim. E ela viu que talvez ela pudesse ajudar essas pessoas de alguma forma. Foi daí que ela se interessou em ingressar na Cruz Vermelha, com o objetivo de ajudar essas pessoas. Lá na Cruz Vermelha, a Amelia Earhart começou a receber treinamentos e ela se tornou auxiliar de enfermagem. A partir daí, ela começou a trabalhar como voluntária no Hospital Militar de Spadina, lá em Toronto. Em dezembro de 1920, lá em Long Beach, na Califórnia, Amelia Earhart foi visitar com o seu pai um campo de aviação, o Dougherty Field, que hoje é conhecido como o aeroporto de Long Beach. E ali ela começou a ver os aviões e até se interessar por aquilo e conheceu um cara chamado Frank Hawk. E esse cara levou a Amelia Earhart para fazer o seu primeiro voo. E aí, como acontece com todo mundo que já tem aviação no sangue, quando faz o voo pela primeira vez é que descobre que é aquilo que ela tem que fazer. Só que tinha um problema encarado por muita gente, a maioria das pessoas hoje em dia que querem se tornar pilotos de avião. O valor das horas de voo. Agora, imagina naquela época, tô falando de 1920, quanto que custava voar num avião. Então, ela precisava dar um jeito para tornar esse sonho realidade. Aí ela começou a trabalhar com algumas coisas, porque lembra que aquele trabalho de auxiliar de enfermagem que ela fazia era voluntário? Então, ela precisava fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro para ter aí o suficiente para fazer umas horas de voo. Então ela resolveu trabalhar com fotografia, dirigiu o caminhão, fez um pouco de tudo e conseguiu juntar $1.000. Agora, você pode até achar pouco $1.000, só que lembra que eu tô falando de 1920. $1.000 naquela época era bastante dinheiro. E isso foi suficiente para que ela começasse a fazer as suas horas de voo finalmente. Isso aconteceu no ano seguinte,
em janeiro de 1921. Ela juntou esse dinheiro até que relativamente rápido, então dá para entender que ela trabalhou duro para fazer isso daí acontecer. Agora vem um parênteses aqui que é importante dizer. Amelia Hart é uma pioneira na aviação, muito conhecida mundialmente, mas naquela época, nos anos 20, já existiam também outras aviadoras, outras mulheres que estavam ingressando nessa área. Inclusive, uma delas treinou a Amelia Hart. Essa foi a Anita Netta Snook, treinadora da Amelia Hart nas primeiras horas de voo. A Anita foi a primeira mulher aviadora do estado do Iowa, lá nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a ingressar na escola da Virgínia, a Curtis Flying School. A Anita também foi a primeira mulher a administrar um aeroporto. Mas ninguém lembra da Anita de todos esses feitos na aviação. Todo mundo lembra dela relacionada a Amelia Hart. O treinamento da Amelia Hart finalmente começou. E foi a bordo de um Curtiss JN4 Canuck. Agora, vale lembrar que apesar dela ter juntado seus $1.000 para pagar as horas de voo, naquela época, essa parte de treinamento não era como a gente conhece hoje, com várias escolas, com vários aeroportos para você escolher várias opções de aviões. Naquela época era tudo mais restrito, tudo mais difícil em termos de aviação, porque o negócio estava começando. A Amelia Hart então resolveu comprar o seu próprio avião 6 meses depois que ela começou o seu treinamento. Ela comprou um Kinner Airster e o avião tinha uma cor bem amarela, vibrante, e ela deu o nome nesse avião de O Canário. A Amelia foi voando, fazendo seu treinamento e não demorou muito para os primeiros recordes começarem a aparecer. Foi onde ela fez um voo em outubro de 1922 a 14.000 pés de altitude, ou um pouco mais de 4.000 metros. Aí ela estabeleceu o primeiro recorde do voo mais alto já feito por uma mulher. No ano seguinte, em maio de 1923, Amelia Hart foi a 16ª mulher a receber uma licença de piloto nos Estados Unidos. Mas ela ficou muito famosa, porque ela fez algo que ninguém tinha feito antes. Além de voar mais alto, o que ela resolveu inventar? Por que não cruzar o Atlântico a bordo de um avião? Amelia Hart foi a primeira mulher a fazer isso. Só que essa história de cruzar o Atlântico sozinha aconteceu anos mais tarde. 9 anos depois, em maio de 1932, a bordo de um Lockheed Vega 5 Bravo. Ela fez isso quando já tinha 34 anos de idade. Ela decolou de Harbour Grace, na costa leste do Canadá, e a ideia era ir até Paris, mas ela precisou mudar a sua rota. Ela conseguiu fazer o cruzamento do Atlântico em 14 horas e 56 minutos. Só que quando ela chegou lá na costa da Irlanda do Norte, por conta dos fortes ventos e alguns probleminhas mecânicos, ela fez o pouso nesse país mesmo, não chegando até a França. Mas tudo bem, o cruzamento do Atlântico tinha sido feito. A partir daí, então, a Amelia Hart começou a ser mundialmente conhecida. Não só pelo feito do Atlântico, que foi o primeiro, o maior deles, mas ela também fez um voo ligando Honolulu, no Havaí, a Oakland, na Califórnia. Ela também fez um voo entre Los Angeles e a Cidade do México. E ela começou a tomar gosto desse negócio de bater recorde, ser pioneira em vários tipos de voo. Depois de já ter batido recordes, feitos históricos na aviação, a Amelia Hart, então, resolveu se aventurar num negócio muito maior. Por que não dar a volta ao mundo? Só que em vez de fazer o que outros já tinham feito, de dar a volta ao mundo por rotas que não necessariamente seria a maior de todas, por que não dar a volta ao mundo sobre a linha do Equador? Ou seja, mais de 47.000 quilômetros de distância. A distância maior que você vai percorrer na Terra é sobre o Equador. Acontece que a Terra é redonda, então os polos têm o mesmo tamanho, a mesma distância de circunferência, logo, né, o Equador é o meio desse círculo, vai ser a distância maior. Numa Terra que inventam por aí, a distância maior seria ali pela borda da Antártica, mas isso aí não existe, deixa pra lá. Inclusive, se alguém quiser ter certeza disso, é só pegar um avião e fazer a volta pelo Círculo Polar Ártico e o Antártico, e você vai ver que o tempo vai ser praticamente o mesmo. Para isso, ela usaria um Lockheed Electra 10E, e a ideia era partir de Oakland, na Califórnia, ir até Honolulu, no Havaí, e continuar a viagem pelo oeste, para dar a volta toda e chegar do outro lado. Então, foram 2 anos de planejamento para fazer esse voo. Até que em 1937, a ideia começou a sair do papel e eles decolaram o avião. Vale lembrar que nessa ocasião,
Amelia Earhart já não estava sozinha a bordo do avião. O voo saiu de Oakland no dia 17 de março de 1937 para ir para Honolulu, mas alguns problemas no avião fizeram com que eles pousassem em Pearl Harbor, também lá no Havaí. Isso daí atrasou a viagem em 3 dias. Mas eles continuaram. As correções no motor foram feitas e o voo agora partiu de Lookout para uma pequena ilha no Pacífico chamada Howland Island. Só que o negócio não foi tão bem como eles gostariam. Já em Howland eles continuariam a viagem, mas na decolagem um dos pneus do avião estourou. Isso fez com que eles perdessem o eixo da pista, batesse a hélice no chão, estragasse o avião e aí não tinha como continuar dessa forma, o negócio teria que entrar em stand-by. Na verdade, o avião precisou ser levado de volta para o continente americano, lá na Califórnia, para passar por reparos. Esse trajeto foi feito de navio. Então, voltaram para o ponto de partida. Amelia Earhart achou que a ideia de ir pelo oeste talvez não funcionaria. Por que não dar a volta pelo outro lado? Indo para leste, talvez teriam algumas complicações a menos e ela conseguiria fazer um percurso maior. A ideia agora seria partir esse voo de Miami, na costa leste dos Estados Unidos. No dia 1º de junho de 1937, Amelia Earhart saiu junto com o seu navegador, o Fred Noonan, lá de Miami. Eles fizeram um voo descendo pela América, chegando na América do Sul e cruzando o Oceano Atlântico, mais uma vez o cruzamento do oceano, para a África. Ah, só uma coisa, esse vídeo é um resumão, tá? Porque tem muita coisa, muito detalhe em cada trecho dessa história. Se vocês derem um like e compartilharem o vídeo, a gente pode trazer a história de volta, mais rica em detalhes, e aí vai ficar um vídeo bem longo mesmo, um documentário grande. Ela continuou seu voo passando pela Índia, pelo Sudeste Asiático, até chegar na cidade de Lae, lá na Nova Guiné. Isso aconteceu no dia 29 de junho de 1937. Até aqui, a Amelia Earhart e o Fred Noonan já tinham percorrido 35 mil quilômetros, ou seja, tinham praticamente passado por boa parte do planeta Terra, pelo menos 3/4. Só que ainda faltava cruzar a pior parte. 11 mil quilômetros sobre o Pacífico. E é aí que deu o problema na viagem. No dia 1º de julho de 1937, a Amelia Earhart e o Fred Noonan decolaram de Lae, na Nova Guiné, com destino a uma pequena ilha no Pacífico, a Howland Island. Por conta de condições climáticas, eles não conseguiram chegar lá em Howland Island, então eles tentaram retornar para Lae, na Nova Guiné, mas isso também nunca aconteceu. E aí, eles desapareceram. Uma semana depois do desaparecimento da Amelia Earhart e do seu navegador Fred Noonan, a Marinha dos Estados Unidos mandou navios para aquela região entre Lae e Howland Island para fazer buscas e ver se encontrava algum avião, alguns restos mortais, qualquer coisa. Mas eles não conseguiram encontrar absolutamente nada, só acharam comunidades locais que já viviam naquela região. Logo, pouco tempo depois, a Marinha Americana encerrou as buscas. O negócio ficou perdido ali por um tempo, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. O que tinha de informação é que a Amelia Earhart tinha desaparecido junto com seu navegador, mas qual foi o verdadeiro paradeiro, não sabia exatamente. Até que em 1940, essa história começou a mudar um pouco, porque numa ilha chamada Ilha de Gardner, entre Lae e a Howland Island, foram encontrados restos mortais, uma ossada que poderia ser de Amelia Earhart. Em abril de 1940, um crânio humano foi encontrado, e aí as buscas continuaram e mais ossos foram encontrados. Foi encontrado também um sapato, uma garrafa e uma caixa de sextante. Sextante é um equipamento usado para navegação celestial. Vale lembrar que eu estou falando da década de 30. Então, era o tipo de navegação que se fazia naquela época, não tinha GPS ou auxílio de radionavegação. Logo, uma caixa de sextante poderia sim ser do navegador Fred Noonan, mas não se tinha certeza. Afinal de contas, sextante também é usado por pessoal de navio. Em setembro de 1940, foi descoberto todo um esqueleto, possivelmente de uma mulher, que estava junto com uma caixa de sextante. Então, começou a se acreditar que aquela ossada poderia ser de Amelia Earhart. Só que o problema é que nessa década de 40, a tecnologia forense de descobrir ali o que poderia ser não era das mais avançadas. Então eles não conseguiram saber nem se a ossada era ou não da Amelia Earhart. Muito tempo se passou.
até a gente chegar nos dias de hoje. Em 2018, o antropólogo americano Richard Jantz estimou o tamanho da ossada baseado em fotografias da Amelia Earhart. Então ele viu o que ele tinha lá de uma potencial estatura, comparou com as fotografias e disse que poderia ser a ossada mesmo da Amelia Earhart. Baseado nas medidas de 2.700 americanos que morreram em meados do século XX, o estudo concluiu que as medidas das ossadas de Amelia Earhart era assertiva em 99%. Só que muitas pessoas criticaram esse estudo do Richard Jantz, dizendo que não é possível você ter uma certeza de alguma coisa baseado só em medidas de ossada, comparando com pessoas que morreram naquela época. Por conta disso, de toda essa dificuldade, até hoje não se tem certeza se essas ossadas são realmente da Amelia Earhart. Não se sabe exatamente quando que ela realmente morreu. Sabe-se que ela desapareceu no dia 2 de julho de 1937. As buscas aconteceram e ela foi finalmente declarada morta no dia 5 de janeiro de 1939. Mas o que se sabe é que a Amelia Earhart foi uma pioneira na aviação, foi uma mulher que marcou história na aviação mundial. Por isso que eu quis trazer essa história no Dia Internacional da Mulher. Uma mulher aí que pode ser tida como inspiração para muita gente. E além de tudo isso que eu falei nesse vídeo do que ela fez, tiveram outros recordes e outros pioneirismos. A Amelia Earhart foi a primeira mulher a pilotar um autogiro. Não bastando só pilotar um autogiro, ela cruzou os Estados Unidos também pilotando um autogiro, foi a primeira mulher a fazer isso. E ela também foi a primeira mulher a voar de costa a costa sem escala nos Estados Unidos. É isso, uma história inspiradora, uma história importante da aviação, e fica aí também, mais uma vez, os meus parabéns a todas as mulheres que têm muito o que comemorar nesse dia importantíssimo, não só nesse dia, mas no mês, no ano inteiro, para sempre, porque o Aero por Trás da Aviação é um exemplo disso, de como as mulheres fazem parte e fazem a diferença. No Aero por Trás da Aviação, a Gisela, ela tá por trás de tudo que está acontecendo aqui, e temos muitas mulheres trabalhando com a gente, como a Helena, a Beatriz, a Camille e a Marjorie aqui fazendo parte da nossa equipe. Então, parabéns mais uma vez. E para aproveitar esse dia, desconto na nossa loja nos produtos femininos. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir e compartilha para todo mundo conhecer mais sobre a história da Amelia Earhart, e não deixa de se inscrever aqui no Aero por Trás da Aviação. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.